Olá, pessoal. Meu convidado de hoje é o Henrique Monteiro, que foi aprovado no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em segundo lugar, para o cargo de analista de controle externo para a área controle externo. Henrique, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de dar essa entrevista em vídeo. Você que já deu uma entrevista por escrito também, que já está disponível no nosso site. Então, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns por essa conquista. E para a gente já iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Muito obrigado. Eu me chamo Henrique, eu tenho 30 anos, eu me formei em administração lá no Recife, na Federal de Pernambuco, Pelo e sotaque é de Recife. não tenho como esconder. E quando que você coloca que foi o marco do seu início de estudos para concurso público, né? E por que a área de tribunais de contas? Foi cedo em relação ao término da minha faculdade. Eu não tive um trabalho na iniciativa privada, mas eu cheguei a fazer alguns estágios. Quem faz administração, geralmente, não quer saber de concurso. É sempre uma pegada a mais para a iniciativa privada. E eu pensava assim, apesar dos meus pais sempre influenciarem muito para eu fazer concurso, o meu pai é concursado, os dois são, na verdade, né? Mas a minha mãe é médica, meu pai é engenheiro. Minha mãe tem um vínculo público, o meu pai trabalha no Ministério Público, Pernambuco. Eles sempre incentivaram muito. Eu nunca quis, durante a faculdade eu nunca quis. Eu vim despertar interesse no finalzinho, quando eu fiz esse estágio, e percebi que a vida dos contratados não era exatamente o que eu queria para mim. Apesar de ser só foi esse estágio, eu tive mais de um estágio, mas especificamente esse que me fez abrir o olho, apesar de não ser uma grande experiência, não ter tentado outros trabalhos na iniciativa privada, foi esse estágio que me fez querer estudar, porque eu não queria a vida que o pessoal de lá levava. Uhum. E aí foi em que ano que você deu início aos estudos para concurso? Que ano? Acho que foi em 2014. Foi 2014. Foi no Uhum. concurso da Receita Federal, em 2014, que eu Uhum. comecei a estudar. De lá até agora foi de forma contínua, né? Já foi um estudo focado mesmo, ou foi aquele estudar assim, vou ali fazer uma prova, né? Então, eu fiz da Receita Federal em 2014. Aí, se eu não me engano, acho que no próprio 2014 abriram os concursos da Cefaz Pernambuco e ISS Pernambuco. Na Receita Federal, eu tinha acabado de começar a estudar, então não era sem chance. Para esses outros dois, eu tinha visto mais ou menos a metade do edital, e então eu resolvi desistir e voltar a estudar para a Receita. Eu fiz as Uhum. provas, mas só por fazer. A partir daí, eu comecei a estudar para essa área fiscal controle, mais fiscal. Depois desses concursos, Receita Federal, Cefaz Pernambuco e ISS, eu ainda fiz a CGM São Paulo. Fui muito bem na objetiva, mas saí das vagas na discursiva. E fiz um concurso que eu estava até mês passado na Petrobras Transporte, Transpetro, que é aqui do Uhum. Rio, em 2016, esse concurso. Eu vim morar no Rio em 2016. Uhum. Por esse concurso, trabalhei um pouquinho não, né? Trabalhei quase 5 anos lá. E enquanto eu trabalhava, eu deixei fiquei um bom tempo sem estudar. Voltei a estudar quando teve notícia do concurso do Tribunal de Contas de Pernambuco. Mas foi um estudo mais ou menos, foi muito em cima da hora, só comecei a estudar muito próximo do edital, então não fui bem. Aí depois parei de estudar de novo. Mas um tempinho para frente, eu meio que enchi o saco do meu trabalho, voltei a estudar de novo, já focado para o TCM Rio. Aí eu escolhi, como eu estava trabalhando, é muito difícil estudar e trabalhar, assim, tem muito pouco tempo. Então eu escolhi um concurso para estudar. E o TCM Rio era o concurso que estava mais próximo de sair.
Então, eu comecei a estudar para o TCM Rio. Aí, no meio dos estudos, começaram a sair notícias do TCE. Aí, eu parei de estudar para o TCM e comecei a estudar para o TCE. E continuei aí, acho que uns 2 anos antes. E as suas experiências de aprovação, então, foram Transpetro e TCR ou passou por mais experiências de aprovação? Não, só esses dois. Uhum. E aí veio o TCE Rio, né, um concurso muito disputado, com a banca Sebrasp, né, uma banca aí que é o terror de muitos dos concurseiros, alcançou sua aprovação, ainda pode se dizer no topo da lista, em segundo lugar. Então, como foi a sua sensação? Qual foi a sua sensação na você viu seu nome na lista dos aprovados? Foi muito gratificante. Foi uma sensação de vencer medos, até porque eu não fazia prova com que existisse prova discursiva. Eu só fazia objetiva. Eu não gostava e não gosto ainda de prova discursiva. E até porque, talvez, esse foi o motivo de eu ter saído da CGM, de São Paulo, não ter entrado, né? Estava nas vagas na objetiva, mas depois da discursiva eu saí. E, não sei, na verdade eu tenho medo, eu tenho muito receio de fazer discursivo. Nunca gostei, sempre fugi. Até o momento que não dava mais para fugir, que a maioria dos concursos começaram a implementar a prova discursiva. Aí eu resolvi encarar e fiquei muito satisfeito com a aprovação, além de ter tirado uma nota muito boa na discursiva. Então, você comentou que teve que conciliar, né, o trabalho com os estudos para concurso público. Qual que era a sua jornada diária de trabalho aí? Então, eram 8 horas diárias, com mais uma de almoço, né? Eu começava às 7, eu tentava sair daqui da minha casa muito cedo para largar às 16. Eu fazia geralmente esse horário e estudava depois. Mas eu tive que alterar esse cronograma de estudo, porque estudar depois do trabalho é muito difícil. Você está muito cansado, você não tem a concentração suficiente que exige. Então, comecei a acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, estudava até umas 6 e pouco. 6 e pouco eu ia para o trabalho. Uhum. Não é uma rotina fácil, né? A sua família entendeu e apoiou essa sua jornada, principalmente depois que já veio a aprovação, né? Você comentou que seus pais são servidores, eu não sei há quanto tempo, mas a forma de estudo mudou, a concorrência é cada vez maior, a concorrência é cada vez mais preparada. Então, não é que as pessoas que passaram em concurso há um tempo atrás foi mais fácil, né? Porque apesar da concorrência ser menor, conseguir material de estudo era muito difícil, né? Então, são tempos diferentes. Então, sua família entendeu, né? Tamanha dedicação, isso de ter que acordar de madrugada para poder estudar, e te apoiou também nessa sua decisão de continuar estudando para concurso, mesmo já tendo um cargo público? Me apoiaram bastante. Eles não tiveram muito contato direto, porque eu já morava no Rio, né? Eu vim morar no Rio pelo concurso da Transpetro, então eu já morava sozinho aqui. Mas eles sabiam que eu estava insatisfeito no meu emprego e sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. Então foi fácil, assim, eu não tive essa batalha que muitas pessoas têm de tentar convencer a família, o esposo, o marido, para estudar. Tendo pouco tempo, né, por ter que conciliar com o trabalho, você disse que focou em alguns concursos, né, focou no concurso que queria para realmente conseguir se dedicar a ele com o tempo que você tinha para estudo. Mas quando que você acha que vale a pena, né, fazer um concurso escada, aproveitar como uma oportunidade no meio do caminho, mesmo que ainda não seja o concurso final, o concurso de sonhos? Olha, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que, principalmente se você não trabalha, se você só estuda, você pode escolher áreas, né? Como fiscal, área fiscal e área de controle são áreas similares, e fazer vários concursos dessas duas áreas. Se você já trabalha, é complicado. Eu adotei essa estratégia de escolher um concurso. Eu não escolhi nenhuma área, escolhi um concurso para estudar, que foi o TCE Rio. É um tiro mais mirado, mas realmente você pode perder outras oportunidades e sei lá, você na hora da prova se deu mal, estava nervoso,
por uma besteira, saiu. Então, são estratégias diferentes. Para quem, no meu caso, como eu já tinha um emprego público e tinha pouco tempo, eu achei mais interessante essa estratégia de escolher um concurso só, uma prova só, e mirar tudo nela, focar 100% nela. Henrique, o Estratégia Concursos, como e quando você conheceu? Foi bem no... Eu acho que eu conheci por meu irmão. Meu irmão também estuda para concurso, estudava. Eu acho que foi por ele, tá? Ele é um pouco mais velho que eu, começou um pouco antes de mim, então eu pegava material com ele, assim, o que é bom, ele está para outras áreas. Só que ele foi me dizendo o que era bom, o que era ruim. Então eu conheci estratégia provavelmente numa conversa dessas com meu irmão. Tentou fugir desse meio, mas não tinha como, né? Os pais servidores, o irmão mais velho estudava para concurso, então não tinha jeito de escapar mesmo. Foi difícil, foi difícil. É engraçado isso, porque era muita pressão, porque quando eu morava em Recife com ele, meu irmão não mora mais lá também, mas passamos um tempo estudando juntos assim, né? Na casa dos meus pais. E era muito difícil, porque era uma pressão muito grande que eu sentia. Porque quando eu estava estudando, eu estudava, sei lá, 2 horas e parava para descansar um pouco. Só que quando eu parava, eu ia dar uma volta pela casa e meu irmão estava estudando. Aí eu ficava com peso na consciência. Pô, ele está estudando ainda. Tu tem que voltar a estudar. E ficava meio... Era uma pressão involuntária, assim, complicada. É uma pressão interna, né? Eu vejo que as pessoas, muitos têm o apoio da família, sim, outros têm a família mais distante, então realmente não vou dizer que não faz diferença, mas não tem esse contato direto com a família, mas às vezes, né, essa pressão interna que a pessoa faz sobre si mesma é muito maior do que a pressão daquela tia que vai perguntar se já passou no concurso, se ainda está estudando. Eu acho que vencer essa pressão interna é um desafio muito grande para quem estuda para concurso, né? Com certeza é muito maior mesmo. A cobrança que você faz a si mesmo é muito grande. Em relação a material, né? Que materiais você utilizou, falando do concurso TCR para sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, chegou a fazer algum cursinho? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Para o TCR, como eram matérias que eu já havia estudado em algum momento, eu só necessitei revisar. Eu sempre preferi materiais em PDF, por serem mais concisos e completos. Videoaula eu assistia de vez em quando, não para o TCR, eu não vi videoaula. Eu assistia quando era uma matéria muito difícil, que eu não compreendia direito, ou quando eu estava muito cansado de ler. Aí eu via uma ou outra videoaula. Mas para o TCR, eu estudei basicamente pelas questões que vinham no final do material, estratégia final, e por resumos. Resumos até dos próprios professores, com algumas adaptações minhas. Você chegou a fazer os seus resumos, fazia marcações também, porque muitas vezes estudar por questões exige voltar no material, né? Alguma coisa que você não entendeu, uma questão que você errou. Então, você chegou a fazer marcações, resumos, anotações à mão? O que é que eu fazia? As aulas que tinham resumos, eu pegava os resumos, às vezes imprimia, às vezes não, e fazia alterações lá mesmo, no PDF ou no papel, se eu tivesse imprimido. Então, o resumo ficava até grande, assim, considerando um resumo de 5 páginas, por 2, 3 páginas por aula, eu aumentava ele para o dobro, para o triplo, às vezes. Então, era um resumo bastante detalhado. Você comentou que para o TCR, né, você já tinha uma bagagem de estudo. Mas até você adquirir essa bagagem, né, é preciso estudar o conteúdo e fazer revisões também, que são as revisões que vão garantir que você consiga absorver aquilo que você estudou. Mas muita gente acha que revisão é você parar no tempo, né, porque você deixa realmente de avançar. Mas é fundamental, como eu disse, para você absorver todo o conteúdo, pode ser cobrado na hora da prova. Então, quando você tinha que associar conteúdo novo com revisões, né, você era daqueles certinhos que fazia as revisões ali de 24 horas, 7 dias, 30 dias, ou as suas revisões eram de acordo com o que você achava necessário, de acordo com os erros que você ia cometendo à medida que ia fazendo questões? Não, eu fazia revisões, mas não era tão certinho assim, não. Mas eu fazia regularmente, mesmo se eu não
estivesse errando muitas questões daquele assunto, mas eu fazia revisão. Revisão sempre achei muito chato, porque tem esse lado de você achar que parou no tempo, mas uma coisa que me deixava mais frustrado ainda fazendo revisão é quando você estudou a matéria inteira, aprendeu tudo, e vai fazer revisão, você vê que esqueceu muita coisa. Então, isso me deixava muito frustrado. Pô, eu estudei isso aqui mês passado e já não lembro quase nada. Uhum. Aí você via que a revisão era fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo que você via que era fundamental, eu ficava um pouco frustrado por ter esquecido muita parte da matéria. E o material do estratégia, né, ele vem com todo o conteúdo, no final vem os exercícios. Nessa fase ainda de aprender conteúdo novo, né, você deixava para fazer os exercícios posteriormente, até como uma forma de revisão, ou você fazia logo em seguida? Porque tem gente que fala assim, fazer exercício logo em seguida que você termina o conteúdo é fácil, porque você vai estar com a matéria fresca, então possivelmente você vai acertar mais, né, mas outros preferem deixar para fazer depois, justamente por isso, para até funcionar como uma revisão, para talvez no dia seguinte, para ver o que realmente aprendeu. Então, em que momento você fazia as questões relativas àquilo que você tinha estudado? Eu fazia logo após estudar, mas eu sempre fui muito cauteloso. Eu acho que até demais com questão. Então, assim, eu anotava as questões que eu tinha dúvida, que eu errava, mas eu também anotava questões que eu meio que imaginava que eu poderia esquecer no futuro. Era meio que um chute, mas assim, uma questão mais difícil, eu pensava, essa aqui eu acertei porque eu acabei de estudar. Provavelmente no futuro, isso aqui eu não teria acertado se eu fizesse essa questão um mês depois. Eu tentava adivinhar mais ou menos que questões seriam assim e anotava também. Então, na minha revisão, eu voltava lá e fazia muita questão. Então, na minha primeira revisão, após o assunto, eu fazia praticamente todas as questões de novo, porque eu anotava qualquer duvidazinha que existisse, eu anotava a questão inteira para refazê-la. Ainda mais se fosse questão múltipla escolha, se existisse alguma alternativa, mesmo que não fosse a correta, que eu tivesse dúvida, eu marcava a questão também para voltar lá e sanar a dúvida no futuro. E para o concurso do TCR, qual foi a disciplina que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? Eu sempre tive muita dificuldade em português. Na verdade, eu não sei se eu superei, tá? Português é uma matéria muito grande, muito extensa. E, para mim, pelo menos, é impossível você ir para uma prova sabendo tudo de português. Então, não é que eu deixei de lado o português, mas, assim, eu estabeleci horários e falei, não vou estudar mais que isso, porque se eu não estabelecesse uma regra muito forte em português, eu poderia passar todo o pós-edital que eu não ficaria satisfeito com o meu desempenho em português. Uhum. Então, eu meio que tive que, eu vou com o que eu sei, vou fazer questão, vou estudar, mas não vou extrapolar o que está planejado aqui, porque na minha cabeça não adiantaria. Mas por curiosidade, né, você que ficou em segundo lugar, então certamente você não tirou uma nota ruim em português. Você lembra quantos pontos você fez em português? Eu lembro que eu errei, ou foi uma ou foi duas. Uhum. E eu não deixei nenhum em branco em português, então foi uma nota muito boa. Mas, assim, Uhum. eu dei sorte nos chutes também, que eu chutei direitinho em português. A gente sempre fala que quando a pessoa vê o conteúdo, né, ela tem estudado o conteúdo, por mais que ela tenha dificuldade, às vezes o chute não é tão cego assim, não é aquele chute de 50-50, né? Às vezes você tem, se ele, pelo que você estudou, pelo que você aprendeu, você não vai com certeza. Eu acho que também são poucas as questões que você olha de qualquer disciplina e fala assim, essa eu sei, essa eu estou marcando com certeza. Porque eu acho que quando o estudante marca com certeza, o concurseiro, ele fica na dúvida se não foi uma pegadinha. Então, eu acho que é difícil, né, você sair ali com a certeza mesmo de que você fez aquelas marcações e aquelas estão corretas 100%. Ou você acha que foi pegadinha da banca, ou você vai achar que foi muito mal. Então, já aproveito para perguntar, você saiu da prova com que sensação? Imaginava ficar em segundo lugar? Não, eu sempre saio muito esperançoso das provas que eu faço, mesmo que eu não tenha estudado. Eu saio esperançoso, mas com muito receio, porque eu deixei
acho que umas 13% da prova em branco. E eu tive que chutar algumas questões, porque como é que eu fiz a prova? Eu fiz todas as questões que eu tinha certeza e fui deixando em branco as que eu não tinha. E ficaram muitas em branco. Então eu fiz, vou ter que começar a chutar. Eu acho que tinham 40 em branco. Eu comecei a chutar até deixar, não sei, 15, 13. Uhum. Então, assim, não era um chute totalmente inconsciente, era um chute que eu tinha algum conhecimento, mas era um chute. Se os chutes fossem certos, eu ia sair com a nota muito boa, mas também poderia acontecer o desastre de perder muito ponto de bobeira. Então, a minha sensação saindo da prova não foi de segundo lugar, com certeza. Pois seja o que Deus quiser, a minha parte eu fiz. É, No final das contas, qual foi a sua pontuação na prova objetiva, a sua pontuação líquida? foi 163. Eram 200 questões. Tem isso. Então, 163. o Sebrasp não foi aquela prova tradicional de 120 questões. Não foi. Foram até estou com a prova aqui do lado. Foram 200 questões mesmo. E para quem é novato aí nessa área de tribunais de contas, né, o que tem de diferente, né, nessa prova? Foram 200 questões, ela foi dividida em blocos, foi tudo realizado no mesmo dia, incluindo a discursiva foi depois, a discursiva era dentro de um tema, né, que poderia cair relativo a qualquer matéria. A objetiva foi tudo num dia só, e a discursiva foi um dia depois, foi muito próximo. Não recordo agora, mas foi muito próximo. O que é muito bom. Uma coisa que eu achei muito ruim quando eu fiz a CG em São Paulo foi que a discursiva foi muito longe, 2 meses depois. E isso meio que desmotiva, você não estuda mais e tal. Então, a discursiva do TCR foi muito boa porque foi logo depois da objetiva. E essa prova, na verdade, ela não teve muita coisa diferente. Eu acho que ela foi até um edital muito curto, muito enxuto, o que até me motivou a fazê-la com mais afinco, porque já eram matérias que eu já tinha estudado. Assim, uma ou outra que eu não tinha estudado, que eram matérias específicas, né? O regimento interno, isso é pouca coisa em relação ao resto. Então, acho que se você estudasse para qualquer... Não precisava nem ser na área fiscal ou de controle. Eu acho que a maioria dos concursos abrangeria o que foi cobrado na prova do TCRJ. E falando em prova, né, as pessoas geralmente traçam estratégias também à medida que vai se aproximando da prova, faltando aí 15 dias, uma semana, algumas aceleram nos estudos, tiram férias do trabalho para poder revisar o máximo que consegue, outros acham que não, é o momento de desacelerar, que chegando mais tranquilo na hora da prova, mais relaxado, né, mais descansado, vai fazer uma prova melhor. Então, como que você levou aí a sua última semana de preparação? E véspera de prova também foi dia de descanso ou dia de revisão? Então, eu não funciono muito bem sob pressão. Então, assim, o meu pré-edital é muito melhor do que o meu pós-edital. No pós-edital, eu estudo menos. É meio estranho isso, mas eu estudo menos no pós-edital. Não porque eu queira, mas a pressão é muito grande, então eu acabo estudando muito menos. Mas eu continuei estudando, assim, umas 3 horas por dia, pós-edital. E 2 semanas antes da prova, eu já não estudava quase nada, na verdade. Eu pegava uma ou outra matéria assim, que eu tinha alguma dúvida, e dava uma lida, mas assim, eu não passava de 1 hora por dia, eu acho, 15 dias antes. Uma semana antes eu não toquei em nada. Não toquei em nada também não, mas era menos do que meia hora por dia. Eu pegava um post-it que eu tinha e olhava, coisa muito rápida. Não, não mexia em material de estudo, porque para mim só fazia piorar. Ficava mais nervoso. Então, uma semana antes nada, 15 dias antes pouca coisa. E no pós-edital, um pouco menos do que no pré. Uhum. E como que foi a sua preparação para a discursiva? Então, fazendo muita questão. Em discursiva, eu sempre tive muito medo, mas no final das contas, você percebe que se você estudar direito para a objetiva, você tem tudo para se dar bem na discursiva. Discursiva, no TCRJ, eu acho que não era...
A pontuação de estrutura, português, essas coisas, na discursiva era muito pequena, acho que não era nem 10%, acho que é 10, 20% no máximo. E 80% era basicamente conteúdo. Então, se você está muito bem na objetiva, no conteúdo da objetiva, você vai fazer uma discursiva boa. Então, para pegar a estrutura discursiva, é coisa rápida, não demora muito. Sabe? Se você pegar 3 dias estudando só discursiva, você aprende a fazer a estrutura dela. É bom praticar porque você perde nervosismo, perde algumas coisas assim. Mas tendo uma boa base teórica, você consegue matar a discursiva tranquilo. Henrique, pensando na sua preparação como um todo, o que você apontaria de erros e acertos? Erros. Quando eu comecei a estudar, eu só conseguia estudar uma matéria por vez. Então, eu estudava uma matéria inteira até terminar para passar para outra. E fazia muito resumo em caderno, escrevendo muito, escrevia muito. Tanto que eu tenho mais de 20 cadernos grandes escritos. Muita coisa, muita coisa. Chega a ser absurdo o tanto de caderno que eu tenho e o tempo que eu gastava. Mas me deu uma base muito boa. Escrever esse tanto me deu uma base muito boa, porque, querendo ou não, você quando escreve é mais uma forma de reter informação. Então, me deu uma base muito boa, mas eu não repetiria isso, porque foi muito tempo para fazer isso. E, querendo ou não, caderno de revisão fica desatualizado. E eu ficava perdido, não sabia o que achar, eram muitos cadernos, 20 cadernos. Aí matéria para lá, matéria para cá. Atualizaram a jurisprudência. Onde é que está essa jurisprudência dentro do meu caderno de revisão? Era horrível. Então, eu não repetiria isso, apesar de ter me ajudado. E essa parte de estudar só uma matéria. É mais fácil estudar uma matéria só porque você consegue criar uma linha de raciocínio mais lógica. Mas você demora muito tempo em uma matéria só, esquece o resto, esquece a outra, termina a matéria, passa um mês estudando uma matéria. Terminou, vai começar outra. Depois que você terminar a segunda, você já não lembra muita coisa da primeira. Então, não funciona muito bem. A princípio, você pode estar achando que está funcionando porque você consegue realmente aprender muito bem uma matéria, mas depois, sem as revisões e sem misturar a matéria, você vê que não valeu tanto a pena assim. E os acertos? Os acertos, a princípio, mudar a forma de estudo foi uma barreira, porque no começo eu achei muito difícil misturar várias matérias, você fica meio perdido no começo, mas valeu a pena. Revisões constantes e muita questão. Questão sem teoria não vale a pena. Você tem que ter realmente uma base para começar a fazer questão. Mas depois de adquirir essa base, questão foi o que eu acho que foi a grande responsável pela minha aprovação do TCRJ. Então, eu acredito que é um grande acerto estudar por questões após ter uma certa base nas matérias. Henrique, para a gente finalizar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos, principalmente de olho aí em certames, né, na área fiscal, na área de controle também, e gostaria que você também deixasse uma mensagem para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, né, como você conquistou a sua. O que eu recomendaria é pesquisar muito bem o órgão, o tipo de trabalho, a remuneração, conversar com outras pessoas que já passaram para saber como é o trabalho. Porque, assim, eu não acho que a vida de concurso é para todo mundo. Tem pessoas que é uma abdicação muito grande que você faz. Vale a pena? Com certeza, vale a pena. Mas existem pessoas que não se dão tão bem nessa abdicação tão forte, dependendo, pode ser um período até longo. Então, você tem que saber muito bem o que você quer, pesquisar muito bem. E depois que você sabe disso, pesquisa, aprende e tem certeza que é isso que você quer, é o caminho, porque vai ser muito mais fácil se manter motivado.
e até a aprovação. Não vai ser qualquer prova que você se deu mal que vai te parar, né? Então, acho que é isso, é informação, conhecimento. Conhecimento sobre o trabalho, tudo que você deseja. Né? Remuneração, claro, estabilidade, mas também trabalho, órgão e tudo que vai envolver o seu futuro profissional. Né? Eu acho que é isso que leva as pessoas adiante. Henrique, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre a sua caminhada até a aprovação. Mais uma vez, parabéns por essa conquista. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço vocês. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também conferir a entrevista por escrito do Henrique, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!